Muito bem, gente. 11h10 da manhã, aqui no Rio de Janeiro. Vamos falar um pouquinho do Bitcoin. Eu estou aqui plotado no diário do Bitcoin. É, Não vou me estender muito, tá? Porque o que eu mais quero focar é no dia de ontem, no que aconteceu na Bitcoin Conference, que foi um dia histórico para o setor criptoativo, ao meu ponto de vista, tá? Mas, primeiramente, vamos falar no gráfico aqui. Mais uma vez, eu vou reportar o que eu estou usando aqui para quem está aprendendo análise gráfica, para quem vai olhar os nossos materiais lá, poder encontrar o que eu estou fazendo. Eu estou, como eu falei, no diário, plotado na nuvem de Shimoku, que é esse índice aqui, essas linhas aqui, tá? Também estou plotado na mediana do canal de Keltner e com volume aqui embaixo. Basicamente é isso. Essas linhas coloridas aqui seria a retração de Fibonacci traçado do último topo ao último fundo. Então, vamos lá começar a nossa análise. O Bitcoin, ele deu no início do dia ontem, ele caiu um pouquinho, depois ele foi buscar aqui 69.400, rapidamente recuou para a zona de 0,786 da retração de Fibonacci. Hoje está tentando romper essa zona aqui, mas está respeitando, tá? Ontem ele foi tocar lá em cima na nossa upper do canal de Keltner e hoje já está retornando aqui, buscando talvez essa região aqui mais embaixo, tá? Do nosso canal de Keltner aqui, da mediana do canal de Keltner. A nossa mediana do canal de Keltner faz o que está fazendo com congruência aqui, tanto com a região de 0,61 da retração, tanto quanto a nossa upper da nuvem de Shimoku. Tudo bem? Basicamente isso está acontecendo. A gente está aqui usando também como um suporte bom a Tenkan-Shan, que é essa linha aqui da nuvem de Shimoku, tá? Então, qual é a expectativa do Bitcoin? O Bitcoin, o mercado gostou do que escutou ontem, gostou do discurso pró-cripto do Trump, gostou do que aconteceu ontem. A gente teve alguns golpes dados aí na internet que a galera caiu, o que não faz muito sentido, mas eu vou falar sobre isso com vocês. Mas o mercado gostou e o Bitcoin respondeu positivamente ontem. Normal voltar para cá, mas esse aí pode ser o nosso grande estopim para de fato o Bitcoin continuar alargando o canal de Keltner e a banda de Bollinger e vir tocar aqui na nossa região de 71, 72, 73 mil dólares, tá? A gente acumulou muito bem nessa região. Deixa eu limpar isso aqui. A gente acumulou muito nessa região aqui, tem acumulado bastante entre a nossa zona de resistência e a nossa zona de suporte. E isso é muito bom, porque isso vai fazer o Bitcoin ter uma alta exponencialmente proporcional a essa acumulação. O Bitcoin ele vai conseguir romper e ter forças facilmente para vir buscar aqui 100, 109 mil dólares, tá? Como eu já reportei para vocês na nossa última análise, as baleias estão acumulando, então vocês precisam acumular. O DXY está esperando, vai abrir amanhã. Vamos ver como que o dólar americano vai se portar frente a outras divisas internacionais. A gente está tendo corte da taxa de juros em diversos países, isso de certa forma é bom. E o DXY, a expectativa dele é ele conseguir romper e vir tocar aqui no 103. Se isso acontecer, o Bitcoin muito provavelmente vai vir tocar aqui na nossa região de resistência, lá em 73, 71, 72 mil dólares, que é essa região em roxo aqui, tá bom? Enquanto isso, vamos falar sobre o dia de ontem. Donald Trump fez um discurso incrível ontem. Primeiro, ele já falou que o Bitcoin vai passar o ouro, vai passar a prata e que o Bitcoin vai para a Lua. E só isso daí já um candidato à presidência americana falando que o Bitcoin vai passar o ouro, que é o maior ativo do mundo, é algo incrível.
Além disso, a gente tem o Trump prometendo transformar os Estados Unidos como superpotência de Bitcoin. Ele já falou diversas vezes que ele quer que os Estados Unidos seja o polo dessa nova era criptográfica. Ele entende que isso de fato vai acontecer, não adianta você tentar punir, não adianta você tentar proibir. A revolução criptográfica está acontecendo e vai se tornar cada vez mais forte. E ele quer que os Estados Unidos, como sempre foi basicamente centro de tudo, seja o centro do mundo criptoativo. E é basicamente isso que ele prometeu. Tá? Aqui, mais uma vez, o Donald Trump ele deu o discurso basicamente alegando que ele não conhecia tanto o Bitcoin, que por isso que ele era um contra. E aí ele percebeu que cresceu, as coisas cresceram muito rápido e por isso que ele mudou de opinião, porque ele não entendia. Isso é, ao meu ponto de vista, de certa forma, ele vai atrás de voto e o setor criptoativo vai decidir essa eleição, ainda mais com a Kamala Harris e os democratas, de maneira geral, sendo bem resistentes quanto a isso. Então, isso é uma coisa positiva, o Trump ter essa mudança de postura, isso para a campanha eleitoral dele, tá? A gente também teve no discurso, mas foi na sexta-feira, o Michael Saylor, que é CEO da MicroStrategy. A MicroStrategy que tem ETFs, Bitcoin, enfim, é uma big test aí do mundo. Fez um discurso histórico falando por que ele escolheu o Bitcoin como ETF. E basicamente ele comparou isso com outros investimentos do mundo. Por exemplo, aqui comparou com terreno nos Estados Unidos, colocando imposto, que o dinheiro vai durar 91 anos. Comparou com Ferrari, comparou com... Coloque seu dinheiro em fundo de cobertura. Qual o custo anual? 2% em taxa de gerenciamento e 20% de lucro. Cerca de 4% se você investe em ativos normais. Isso significa que é um ativo de 25 anos. Em contrapartida, quando ele falou de Bitcoin, ele falou que o Bitcoin é um ativo que vai durar 1000 anos e que se você tiver uma carteira boa para armazenar seus criptoativos, como a Ledger, como a Trezor, é um ativo de 10 mil anos, é um ativo que perdurará gerações. Tá? Basicamente, enquanto o dólar, desde que lançou, está caindo, o real e todas as outras moedas fiduciárias do mundo, o Bitcoin ele é programado para valorizar a cada 4 anos, é por isso que ele é um ativo tão incrível. Então, esse discurso do Michael Saylor é muito interessante para o mercado criptoativo, tá? Criptográfico. Não tanto quanto o do Trump, mas é muito importante. Por fim, with a strategic Bitcoin reserve, we will have an asset that in that period of time before 2045 can cut our debt in half. Basicamente, a senadora Cynthia Lummis reforçou também a ideia do Trump, dizendo que o Bitcoin vai ser uma reserva estratégica de valor nos Estados Unidos. O Trump prometeu não vender nenhum Bitcoin caso eleito. E isso é histórico, não tem outra palavra. Isso vai fazer o Bitcoin fortemente buscar lá os 100 mil dólares. Se isso for de fato o Trump vencendo essas eleições, e ao meu ponto de vista ele vai vencer o nosso total, o nosso total 2, que é o market cap das altcoins, excluindo o Bitcoin, vai disparar. A gente já vê que ele, mais uma vez, rompeu a nossa bandeira de alta, tá? Vamos ver se não é um falso rompimento. Se não for, é o nosso início da pernada 3. E aí, meus amigos, quando iniciarmos a pernada 3, o nosso total 2 vai explodir lá para 3 trilhões, 3 trilhões e meio, facilmente, rompendo a nossa alta histórica e vai ser o nosso começo da nossa out-season e do nosso bull run. Lembro a vocês que isso aqui, como é que vocês vão identificar quando tá chegando a out-season? Basicamente quando a gente vê a dominância do Bitcoin caindo. Cair a dominância do Bitcoin não significa necessariamente que o preço do Bitcoin irá cair, tá? Isso é um ponto. Em relação ao nosso total, que é o valor total do market cap das criptomoedas,
a gente segue na nossa cunha triangularizado, o preço continua lateralizando, tá? Confirmando o rompimento dessa resistência e agora suporte de 2,3 trilhões, e a tendência é isso vir buscar os 2 trilhões e meio, romper isso daqui, para lá no futuro a gente romper os 3 trilhões de dólares da alta histórica. Gente, não tem como acreditar em viés de baixa se a gente nem rompeu essa alta histórica. Isso é impossível. Não tem como o nosso bull run ter acabado se não rompermos a nossa alta história. Ainda tem muita lenha para queimar e o mercado também está esperando muito o resultado dessa eleição. Ontem, sobre a Bitcoin Conference, eu fui um dos que assisti segundos ou minutos dessa live aí. Foi bem difícil achar conteúdo ao vivo real da Bitcoin Conference, porque a maioria das lives estavam com esse problema. E eu assisti essa live do Elon Musk, mas eu não entendo como o sujeito consegue cair num golpe desse. Basicamente, era uma live, tudo bem que era uma live famosa, eram empresas famosas, conseguiram hackear esses canais, como uma mídia da Indonésia que diz aqui. Era basicamente o Elon Musk falando com a voz da IA, era a voz dele, mas era uma voz feita por IA com QR Code aqui. E esse QR Code era o endereço de carteira que o Elon Musk pedia para você depositar Doge, Ethereum ou Bitcoin no endereço e ele ia te retornar o dobro. Gente, não existe milagre. Pensem, como algum ser humano no mundo, e você ia dar X e o ser humano ia te devolver 2X, isso não faz sentido nenhum. Então, assim que eu vi isso daqui, eu já vi que era golpe e saí. Não continuei assistindo a live. Enfim, vocês têm que ter ciência nisso. Existem golpes que não tem que você fazer, que são golpes muito bem feitos, que você clica num link sem querer e entra um vírus. Agora, esse tipo de golpe aqui é inadmissível vocês caírem. É impossível cair nesse golpe. Não acreditem em profecias malucas de que faça isso e você ganha. Não existe. Até mesmo um airdrop, vocês têm que tomar cuidado. Tá rolando airdrop de dogs. Antes de trazer para vocês, eu pesquisei muito sobre isso, porque mesmo sendo um airdrop, você, quando é muito fácil, você tem que desconfiar e procurar a veracidade dele, não sair clicando em tudo quanto é link. É basicamente isso que eu quero reportar. O setor cripto, o mundo está cheio de espertinhos, e o setor criptoativo é muito fácil de conseguir roubar. A gente tem aí os coreanos, lá, os norte-coreanos, com um grupo hacker roubando criptomoeda do mundo inteiro. Então vocês precisam ficar atento nisso, tá bom? Para finalizar o nosso giro de notícias aqui, basicamente, Israel sofreu mais um atentado firme. 12 crianças e adolescentes sofreram com esse ataque do Hezbollah. O Hezbollah negou que foi ele, mas a inteligência de Israel disse que foi mais um grupo incidente de ódio e terrorista. E Israel prometeu revidar. Israel até revidou, mas foi um ataque uma retaliação bem fraca, e acredita-se que Israel vai revidar mais forte. É uma pena o que está acontecendo lá com a Ucrânia, mas o mundo está pré-apocalíptico, né? A gente está vivendo esse mundo pré-apocalíptico, e é por isso que vocês têm que se posicionar em Bitcoin. O Bitcoin é a única coisa que é realmente sua. Então se posicionem em Bitcoin, em criptos com alto poder de octanagem. É questão de segurança você ter Bitcoin. Quanto isso, vamos dar uma olhada no nosso índice de medo e ganância. A gente se mantém na ganância, 71, principalmente com focos, principalmente com a Bitcoin Conference de ontem, tá? Reporto para vocês ficarem de olho quando assumirmos a extrema ganância. Aí sim que a gente tem que ligar o pontinho para ver quando que está na hora de vender, fazer esse índice aqui junto com uma análise gráfica interessante para ver quando que é o ideal para vender. Bom, basicamente foi isso. O Bitcoin, a gente fez uma máxima nessa vela de hoje até agora em 68,286, respeitando bem essa região aqui de 0,786
da retração de Fibonacci, como eu falei para vocês, mas o Bitcoin segue nessa nova canaleta de alta, respeitando essa região, e a tendência é o Bitcoin vir tocar nessa resistência aqui, e provavelmente dessa vez acredito que teremos força para romper, mas o futuro a Deus pertence, vamos ver o que vai acontecer. O importante é estar bem posicionado com o preço médio. Já volto com vocês com Solana, com SEI, com Cardano, enfim, um gráfico aí mais dos ETFs da Ethereum, tá? Quem quiser, comenta alguma criptoativo que eu trago para vocês aí, faça essa análise, tudo bem? E quem não sabe operar no mercado cripto, se sente seguro, eu vou deixar o link de acesso aos nossos materiais, que são materiais para o investidor iniciante, o investidor médio. Se você não sabe nada, você vai aprender. Se você sabe pouco, vai aprender mais. Se você já sabe muito, você vai confirmar se você sabe ou não. Eu filtrei todas as informações que eu tive nos anos que eu tenho nesse mercado e criei alguns materiais aí para ajudar vocês, tudo bem? Vou pedir para me seguir no Instagram, lá eu posto conteúdo diário, @GabsCryptoLife.